Então, por que individualismo? Porque essas pessoas só pensam nelas mesmas, só pensam no lucro financeiro, na verdade, delas mesmas, só pensam em se divertir, ter o prazer em si, se esquecendo das outras pessoas, o que vai causar o seu modo de proceder, qual o prejuízo que isso vai causar na igreja. E a palavra aqui, koinonia, né, fala então que dessa união da igreja, desse modo de viver junto e unido. Tópico 2, sensualismo e antinomismo. Esses irmãos facciosos não apenas provocavam dissensões, mas também promoviam escândalos, Romanos 16, 17. A maioria dos comentaristas são de acordo que Paulo tinha em mente o movimento herético do primeiro século, conhecido como gnosticismo. Era um movimento sectário que tinha como prática o sensualismo e o antinomismo. Em outras palavras, como viam a matéria como algo ruim, não tinham apreço pelo corpo, já que este era material. Isso os conduzia a uma vida sensual. Por outro lado, outra consequência desse entendimento errado estava na troca da doutrina bíblica por palavras suaves e lisonjas, Romanos 16, 18. Não havia regras para obedecer. Esse ensino de sabor adocicado, porém falso, tinha capacidade de atrair os incautos. Então, duas palavras, sensualismo, antinomismo. O antinomismo, nós já vimos, né, que é a maneira de viver, que a pessoa vive como se não tivesse lei nenhuma. A pessoa vive como se não tivesse regra, né? Como se não tivesse aí a palavra de Deus para orientar. Então a pessoa vive da maneira que ele acha que está certo e pronto. Ele não segue regras. E para se viver em sociedade, para se viver tendo um relacionamento interpessoal, é preciso haver regras. E também é preciso saber que existem limites. Cada pessoa pode ir até onde o limite dele está. Então todos têm um limite, você pode ir até aqui. E a outra pessoa com quem nós vamos nos relacionar tem que saber que ela também tem um limite, então ela pode vir até aqui. Então existe um limite para cada um. Nós devemos saber que para nós nos relacionarmos com as pessoas, nós temos que nos manter no nosso limite e eles também devem se manter no seu limite. E nós temos aqui então esses antinomitas que não reconheciam limite nenhum, faziam tudo que dava na cabeça, não queriam saber o que a Bíblia permitia, o que proibia, não queriam saber se estava agradando a Deus ou não, queriam fazer aquilo que dava na cabeça. E temos aí os que viviam no sensualismo. Então provavelmente aqui, na época ali que o gnosticismo estava em voga, né, estava aí em evidência na época de Paulo. E o gnosticismo estudava, ensinava que as pessoas poderiam fazer o que quisessem com o corpo. Não tinha problema, porque o importante era só o espírito e a alma. Tanto é que Paulo escreveu sobre isso, que deveríamos manter o quê? Nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vida do Senhor. Então no gnosticismo as pessoas desconsideravam aí a santificação no corpo. Achavam que precisavam só orar, né, estudar a Bíblia, mas poderiam viver aí sexualmente com várias pessoas, né, ter relacionamento sexual com várias pessoas, não precisavam nem se casar, viviam na prostituição, pessoas se masturbando. Então vários pecados cometiam no corpo, achando que não tinha problema nenhum. Então Paulo fala a respeito disso. Ele diz então que várias pessoas viviam desta maneira e achavam que estavam corretos. Estavam prejudicando todo o corpo de Cristo. Estavam tentando aí fazer o quê? Como se fosse uma massa, né? Vedar essa massa. Queriam passar essa maneira de viver para os outros. Isso prejudicava todo o corpo de Cristo. Tem muita gente na igreja hoje assim. Pessoas que estão aí, às vezes até na liderança de departamentos. Levam as pessoas para o rumo errado. Estão levando as pessoas para sensualismo, muitas vezes aí divulgando livros, né? Falando de coisas terríveis, assistindo filmes pornográficos, e ainda querem levar as pessoas para a prática disso. Querem que as pessoas aprendam isso. Querem que as pessoas deixem a santificação. Estão levando muitos para esse caminho. Pessoas na liderança da igreja. Caminho do sensualismo. Pessoas que estão vivendo aí assistindo pornografia. Pessoas que estão em práticas sexuais condenadas pela palavra de Deus. E são incentivadas
por essa liderança que vive no sensualismo. Então tomemos todo cuidado. Nós estamos vendo aí se destacar no país pessoas que ensinam sensualidade, sensualismo dentro da igreja. E as igrejas convidam, né? Tratam muito bem, envolvem as pessoas nessas coisas. Isso está prejudicando o trabalho da igreja, está minando a santificação das pessoas. E também tem aqueles que estão levando as pessoas aí, né, para os passeios, divertimento. Pessoas que nem estão preocupadas se alguém está morrendo, se alguém está indo para o inferno, se as nações estão precisando aí de gente para pregar o evangelho para eles. Eles não estão nem preocupados com isso, querem aproveitar a vida, querem se divertir. E a igreja está cheia desses povos hoje. Pessoas que fazem banquetes, querem se banquetear, querem se divertir e levam as pessoas juntos. Várias pessoas que queriam fazer a obra de Deus, estavam até ocupados fazendo a obra de Deus, acabam acompanhando essas pessoas e estão prejudicando muito o trabalho da igreja. E a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não iam querer ouvir as coisas certas, verdadeiras, né? Não queriam ouvir repreensão, queriam ouvir só o que agradava aos seus ouvidos. Então começaram a amontoar mestres conforme os seus desejos. Nós estamos vendo na igreja hoje pessoas que vivem prostituição, pessoas que vivem adultério, estão em cargos de liderança, ensinando as pessoas. Isso agrada muita gente. É o que está acontecendo. E aí, como é que fica? Daqui a pouco você olha e a igreja não se parece mais igreja. Tomemos cuidado com isso. Existem pessoas vivendo em adultério e dando curso de família, ensinando sobre família ainda por cima. Imagine que vai virar isso. Parte 3. A fonte das relações interpessoais. Tópico 1. Existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Tópico 2. Existe em razão da graça de Deus. Vamos ver então, tópico 1. Existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Paulo queria que os romanos se certificassem de que ele lhes ensinara o Evangelho de Deus. O Evangelho da Graça faz parte do mistério que Deus deu a conhecer no final dos tempos. Romanos 16, 25. Esse mistério que esteve oculto foi dado a conhecer à igreja através de revelação do Espírito Santo. Era sobre o desvendar desse mistério que Paulo acabara de escrever. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. O resultado foi a salvação a todo aquele que crê. A igreja de Roma era fruto disso. Olha, agora nós vamos já falar na segunda parte, que não foi lido na leitura, então você lê aí todo o capítulo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então veja só que agora está falando de quem é que está por trás de todo esse conhecimento, essa sabedoria, para que a igreja viva bem, produza, né? A igreja seja frutífera. Então aí é Deus, e Deus agora está revelando algo que antes ninguém sabia. Está revelando o quê? A existência da igreja. No Antigo Testamento, eles não tinham noção do que é a igreja, não sabiam nada sobre o que era isso aí. No início também da igreja, ninguém sabia que existia um corpo de Cristo na terra, formado por todos os salvos, né? Que já estavam espalhados por toda parte. Então Paulo vem agora trazendo a revelação de Deus a respeito disso, falando da existência da igreja, formada por quem? Por todos os salvos do mundo inteiro. Então todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador vão fazer parte agora desse corpo de Cristo na terra, que é a igreja. É um mistério revelado por Deus. Também a salvação daqueles que não eram judeus, era para eles ainda um mistério. No Antigo Testamento estava escrito isso? Estava. Mas eles não compreendiam. Então Deus vem agora trazendo revelação, tanto do corpo de Cristo na terra, quanto dos gentios fazendo parte desse corpo de Cristo na terra. Não só os judeus que aceitavam Jesus, mas também os gentios faziam parte desse corpo. Então era uma revelação agora.
E era uma revelação de que deveria existir o quê? Uma relação interpessoal entre essas pessoas que agora iam ter que se encaixar dentro desse corpo de Cristo e se relacionarem uns com os outros. Então um ia ter que aceitar alguma coisa que o outro fazia que não agradava a ele. Então, olha só, é um relacionamento difícil agora, mas necessário. Tanto é que nós vimos aí, né, que o judeu guardava o sábado e o gentil não. E o gentil ia ter que respeitar isso. Vimos aí que os gentios comiam todo tipo de comida e os judeus não. Então os judeus iam ter que respeitar isso. Então olha só, para se viver junto, né, para ter comunhão uns com os outros, nós temos que muitas vezes aceitar alguma coisa que o outro faz e que a gente não faz. Que a gente acha que não deve fazer, mas o outro faz. Então muitas vezes nós temos que respeitar o limite das outras pessoas e termos o nosso limite. Não podemos exigir que a outra pessoa seja do mesmo jeito que a gente é. Não podemos exigir que as pessoas pensem o que nós pensamos. Até no relacionamento do casal existe muito isso. O casal, o marido não pode pensar e exigir que a esposa pense do mesmo jeito que ele. E nem a esposa pode exigir que o esposo pense do mesmo jeito. Porque se os dois pensassem iguaizinhos, do mesmo jeito, não daria certo. A atração de um para com o outro existe exatamente porque os dois pensam diferente um do outro. No tópico 2, então, existe em razão da graça de Deus. Paulo encerra sua epístola com uma expressão de louvor e adoração.